Donald Trump dá carta branca à CIA para poder invadir por dentro toda a elite venezuelana. Fica até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo ali na Venezuela. Não é? Inclusive, a gente está atento aqui em relação ao que está acontecendo aí em Israel. Não é? Acredito que domingo ou na segunda-feira ele está vendo um vídeo sobre isso. Tá? E dando aqui também a minha opinião, tá bom? Então fica até o final do vídeo aqui para você entender em relação ao que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela aqui do nosso vizinho ao norte, a Venezuela, tá? Mas antes aqui, pessoal, contagem regressiva para você deixar o teu like, que isso nos impulsiona e nos ajuda um monte. E também, se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreve no canal, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Antes aqui, pessoal, eu vou estar passando um vídeo de uma pequena entrevista de Donald Trump em relação a esse envio da CIA e alguns detalhezinhos que a gente vai comentar em relação ao vídeo, tá? Authorized the CIA to go into Venezuela. And is there more information you can share about these strikes on the alleged? No, I can't do that, but I authorize people for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the, they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said a lot of these countries, they're not the only country, but that... É interessante, pessoal, a gente ver essa forma de trabalhar de Trump, porque se você de repente não está ligado, não está antenado em relação às políticas no mundo, né, e em específico nos Estados Unidos mesmo, existe muita coisa assim do politicamente correto, sabe? Muita... aqui é um país super democrático, entre aspas, a maior democracia do mundo. E isso às vezes trava, sabe? Acaba travando alguns procedimentos que de repente, se não houvesse, né? As comunidades aí, os veículos de comunicação pegando no pé do cara. Pô, às vezes o país está em guerra e sabe, fica com algumas exigências que, cara, a vida toda, infelizmente, na guerra existem desmandos do lado do bem, entre aspas, e do lado do mal também. Então, infelizmente, o mais importante é a gente evitar a guerra. Mas depois que a guerra tá rolando, cara, é meio complicado você chegar, olha, não, eu quero que vocês tratem fulano assim, tratem ciclano assado. É difícil, sabe? Pô, são os cabeças que estão nos seus bunkers escondidos, que estão, né, que estão bem guardados, é uma coisa, estão de cabeça fria, mas às vezes o cara que está na ponta da lança lá, está de cabeça quente. Então, às vezes, isso aí acaba complicando, sabe, o andamento da guerra, né? O ideal é evitar a guerra. Mas depois que começa é meio complicado você vir com algumas exigências, sabe? E isso inclusive aconteceu muito nessa guerra aí que está no período de paz, né, de Israel aí com Hamas. Enfim, não é o assunto aqui do vídeo, mas o que ele está querendo dizer aqui é que a maioria, né, dos venezuelanos ali, e graças, segundo ele, Donald Trump e o governo americano, né, é que o país é um país de narcotraficantes, né? E o que acontece, está sendo exportado, essa galera tudo dos Estados Unidos, e entraram pela porta da frente. Ele vai estar dizendo aqui em detalhes aqui na entrevista, entraram pela porta da frente, não é? Graças aos governos anteriores a ele, né? O penúltimo mandato foi Donald Trump, foi no período que ele quis intensificar ali o muro, né, entre Estados Unidos e México, se você não está lembrado disso. Então assim, mas no governo anterior não, foi afrouxado leis e etc, né, e tá uma bagunça lá nos Estados Unidos, né. Eu acompanho alguns vídeos lá e vejo, né, que realmente aumentou muito a criminalidade, aumentou muito o desemprego por conta disso, a baderna, enfim, desordem. E ele está dizendo que foi um dos motivos esse, né. Agora o que eu achei interessante aí, a estratégia do Donald Trump, né, e quer queira ou quer não, você pode não gostar dele, mas há de convir comigo que ele é um bom estrategista, não só no campo financeiro, né, mas
pelo visto aí também, nesse segundo mandato dele, no campo político também. Que ele está trabalhando de forma do politicamente correto. Por isso que eu fiz essa introduçãozinha aqui em relação a isso, né? Que às vezes acaba travando algumas coisas, né? E interessante aqui é que no começo desse início, dessa pré-guerra, né? Não existe uma invasão, né? A gente está assim, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem, a gente não sabe. Ele está enviando a CIA, né, para destruir a cúpula da Venezuela por dentro. Isso politicamente correto, no politicamente correto é perfeito, é o ideal, entendeu? É evitar, né? É evitar ali a guerra, isso é ótimo. Então ele, numa sacada dessa aqui, tendo sucesso, que inclusive cabeças vão rolar, vocês vão ver agora aí nas próximas semanas, pô, muitos generais, majores ali, de determinadas patentes, muita galera vai sair, vai se revoltar, vai querer entregar o lugar de Maduro, né? E um detalhe importante aqui é que estão dizendo aí, a boca miúda, né, que tá rolando aí uma negociação às escondidas, entre aspas, né, que Donald Trump, que Maduro estava pedindo para em 2030, 2000 por aí vai, assim, 2029, 2030, ele sair aos poucos do governo. E Donald Trump, o governo americano, disse não, você tem que sair agora. Então essa informação, né, a gente não tem tanta certeza disso, mas é o que está sendo dito aí no burburinho, né? Que está havendo essa negociação, que quer queira ou quer não, né, pessoal? Os governantes, eles ficam se comunicando, né? Um tem um contato do outro, eles ficam se comunicando ali para resolver a questão, né? Às vezes, quando chega em vez de fato, é porque já houve muito diálogo e nada foi resolvido, enfim. Vamos dar continuidade aqui no vídeo dele, dessa entrevista aqui. Inclusive, pessoal, todos os créditos aqui desse vídeo para o Hoje no Mundo Militar, tá? Tô pegando aqui, achei muito interessante, mais uma vez, né? O canal deles é muito bacana em relação a isso, né? Vamos aqui ver como é que foi. E ao longo dessa pequena entrevista de Donald Trump, eu vou estar comentando em cima também. The worst abuser, and they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad. And they did. Ele falou aqui que entrou muitas pessoas doentes mentais, etc, né? Eu penso assim, né? Acho que a gente não pode generalizar, né, em nada. E ele aqui está dando uma extrapolada. E isso aqui, inclusive, foi um dos discursos dele na política agora, nesse segundo mandato dele, que convenceu boa parte do eleitorado. Então isso aqui que ele está fazendo para o eleitorado dele, o pessoal votou para isso mesmo, não é? Para ele barrar a entrada de imigrantes, para ele, ou pelo menos diminuir muito, né? Que todo país do mundo e país que produz precisa de mão de obra, né? E mão de obra ali qualificada para aquela situação, para aquela demanda, não é? E os Estados Unidos é um celeiro para o mundo inteiro. Então precisa de imigrantes. Agora, não como estava, né? Aí, para dar uma equilibrada, ele começou a levantar a bola, né? Criticando os imigrantes e tal, o excesso deles, e também tá nessa fala dele dizendo que todos eles eram doentes mentais, né? Traficantes e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Mas que existem sim, assim como tem brasileiros também, gente corrupta, enfim, argentino e etc. Qualquer país tem assim, né? E de pessoas que estão nos Estados Unidos hoje. At a level that probably many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela, and a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst.
They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill, and we're not going to take it. And so, I mean, it's just one of those things. And I can tell you, we've taken care of the sea. There's nobody, and we're watching. And if we see it, we'll save it. Yeah, please. Como a gente pode ver aqui, né, pessoal? Como sempre, Donald Trump, ele nunca... ele vira e mexe, ele tipo fala uma... Ele dá a entender as coisas, mas não afirma, sabe? Como ele acabou de falar aqui, né, que a gente viu. A pergunta não foi ridícula. Ridículo é se eu respondesse, né, dizendo que sim, tipo entregando. Entre aspas, seria uma tática aqui, né? Que se ele falasse que a CIA queria resolver isso internamente, né, no governo de Maduro ali, poderia se complicar, mas é porque Donald Trump ele é cheio de... ele quer tornar as coisas uma incógnita, né, uma surpresa, um mistério, enfim, ele é sempre assim, a resposta dele nunca é concreta, não sabe? A pessoa pergunta, Donald Trump, você vai taxar a China? Você gosta de Lula? Aí ele fica dando uma rodeada, sabe? Ele fica criticando, ele critica todo mundo em volta de Lula, mas não critica Lula direto, de frente, sabe? Então, enfim, com toda certeza agora a gente vai ver cabeças vão rolar, cara. Cabeças vão rolar, não é? Porque agora a gente, inclusive, já tinha postado vídeos aqui falando sobre generais de alta patente que já estava saindo, não é? Fugido lá da Venezuela, não é, indo para os Estados Unidos lá contar planos e etc. Agora com a entrada e autorização aí para efetivar a CIA mesmo de frente disso, a inteligência, então não tem como, não tem negociação, sabe? E como eu falei, né, dizem aí que Maduro está tentando uma negociação com os Estados Unidos, porém os Estados Unidos disse que não, que tem que sair agora, não é em 2030, na suposta próxima eleição e etc, não. Então, e curioso saber da ganhadora, né, do Prêmio Nobel da Paz, agora recente, eu não lembro o nome dela, parece que é Cória Domingues, eu não tenho certeza, eu não anotei aqui, mas assim, é interessante que quem foi a ganhadora foi ela, né, a venezuelana, e ela até está dizendo que quem merecia esse Prêmio Nobel da Paz era Donald Trump em relação ali a Israel e Gaza, né? Esse acordo de paz aí, que eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Acho que segunda-feira, no máximo, terça-feira sai esse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você gosta do conteúdo de geopolítica, política ao redor do mundo, do Brasil e do mundo, né? Se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, eu acho interessante, deixa o teu like, isso nos ajuda um monte. E se inscreve também no canal. Ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!